Olá pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo do bimestre que trata de antropometria e composição corporal, iremos falar um pouquinho sobre o somatotipo. Então, dentro do somatotipo, ele é baseado no desenvolvimento dos folhetos embrionários. Então, tudo isso acontece lá na gestação, tá? Parte desse processo. Outra parte é decorrente dos estímulos que são dados ali na infância, na adolescência e na vida adulta, que o indivíduo vai apresentar ajustes morfológicos que indicam predominância para o somatotipo ectomórfico, mesomórfico ou endomórfico. Dentro desses três grandes tipos de somatotipo, nós temos também algumas subclassificações que eu vou discutir com vocês. Dentro dessas subclassificações, nós temos o somatotipo que é preponderante e o que é, por exemplo, secundário. Então eu vou colocar mais uma planilha para vocês no Excel, que vocês vão realizar alguns cálculos em relação a isso, daqueles dados que vocês fizeram à prática em sala de aula. Além disso, eu vou colocar outras planilhas para o cálculo da composição corporal, baseadas em diferentes autores. Então vocês vão visualizar que determinados autores utilizam dobras e circunferências, bem como diâmetros ósseos específicos. E vocês vão visualizar também as diferenças entre esses autores, que elas são baseadas no estudo de validação, que dependendo desse estudo, ele foi realizado com pessoas caucasianas, ou com pessoas negras, ou com pessoas asiáticas. Então, dentro disso, nós temos algumas diferenças da densidade corporal e, consequentemente, do percentual de gordura corporal. Aqui, como que nós então calculamos o somatotipo? Então ele é baseado no cálculo da massa corporal, da estatura e de algumas dobras cutâneas. Quais dobras? Então a gente tem a dobra tricipital, a dobra subescapular e a dobra suprailíaca, além da perna medial ou da panturrilha medial. Então, dentro disso, nós também usamos alguns diâmetros ósseos, aqueles que eu falei para vocês em sala de aula, que seriam os principais que nós precisaríamos gravar. Então, ó, o bioepicôndilo humeral e o bioepicôndilo femoral. Além disso, nós também temos a utilização de circunferências, os perímetros, tá? Circunferências do braço e do braço, do braço contraído e da perna medial. Então essa é a característica geral aqui dos indivíduos que apresentam ênfase ao componente ectomórfico. Então vocês podem ver que eles são muito longilíneos, eles não têm uma grande definição, tá? Então dentro desse aspecto, quais modalidades elas apresentam ênfase ao componente ectomorfo? Então a gente vê aqui o voleibol, o vôlei de areia, no caso, modalidades de atletismo de longa duração, como por exemplo, modalidades de endurance, tá? Os 5.000 metros, 10.000 metros, a meia maratona, a maratona, o triatlo, ciclismo de estrada de longa duração. Então eles apresentam característica dominante do componente ectomorfo. Então a gente vai ver um pouquinho mais desse componente ectomorfo. Então as pessoas que apresentam esse componente, elas dificilmente ganham peso corporal, ou seja, elas dificilmente ganham gordura corporal. O rosto dessas pessoas, ela tende a ser triangular. Eles são magros, de estatura fina e são muito lineares. Os diâmetros anteroposteriores são bem reduzidos, tá? Antero-posterior. Apresentam facilidade, portanto, para ganhar, para manter a massa corporal, e eles têm o tronco relativamente curto quando comparado, por exemplo, aos membros inferiores. Apresentam também um ponto que é negativo, que apresentam dificuldade de ganhar massa muscular, porém também apresentam dificuldade para ganhar gordura corporal. E, por fim, eles apresentam relevos deficientes. Então, o que seria isso? Não tem muita definição da musculatura esquelética. Tá? Então, isso aqui é o cálculo de como se realiza a estimativa desse componente. Tá? Esse componente vai estar apresentado para vocês em planilhas específicas para o cálculo do somatotipo. Vocês não precisam se preocupar com isso, é para vocês apenas utilizarem
a fórmula lá dentro da planilha no Excel. E aqui eu trouxe um exemplo para confirmar o aspecto que eu falei para vocês, tá? De um artigo de 2013 que discute o somatotipo, treinamento e desempenho em atletas de Ironman. Então, o que a gente vê aqui? Que os dois componentes aqui são preponderantes nesse tipo de atletas. Então, o componente mesomórfico e o componente ectomórfico. Esse aqui, pessoal, é uma somatocarta. Então, baseado nos 3 indicativos do somatotipo, o indicativo mesomórfico, o indicativo ectomórfico e o indicativo endomórfico, nós conseguimos colocar esses valores numa somatocarta. Então, todos essas pontinhas aqui, esses pinguinhos aqui, se referem a uma pessoa. Então, cada pessoa que está cada pontinha que está descrita aqui se refere a uma pessoa que foi coletada nesse estudo de 2013. Tá? Então, dentro desse ponto, a característica geral desses atletas de triatlo foi apresentar a mesomorfia e a ectomorfia. Então, o que foi visto aqui? Que o somatotipo desses atletas define em até 28% a variância, tá, da performance na prova. Então, o que acontece? Que esses atletas apresentam um baixo componente de endomorfia e um alto componente de ectomorfia. Se esses atletas apresentassem, por exemplo, um componente de endomorfia mais elevado, provavelmente eles teriam uma resposta, um decréscimo, uma perda nesse desempenho físico esportivo. Então, para algumas modalidades, o somatotipo ele acaba sendo um fator muito importante, porque dentro desse somatotipo a gente pode fazer ajustes no treinamento para tentar trazer o atleta para uma característica maior em detrimento a outra característica. Já aqui nós vemos os atletas com característica mesomórfica. Então aqui temos o Isaquias, um atleta do remo. Então temos outro atleta do judô, um atleta da luta olímpica, um atleta da ginástica. Por vezes, o que acontece com esses atletas de característica mesomórfica? O antebraço desses atletas ele tem a mesma circunferência, o mesmo tamanho que o braço. Esses atletas têm uma definição muscular elevada, então uma característica de hipertrofia muscular também elevada, eles ganham massa musculoesquelética com bastante facilidade. Então, eles são descritos como indivíduos com corpos atléticos, tá? Apresentam em grande maioria, vocês podem visualizar isso no slide anterior, a cintura baixa e os ombros bem largos e a mandíbula quadrada. Um tronco grande, fortemente musculoso, então eles têm os ombros bem largos. Esses atletas, tá, apresentam também clavículas muito fortes e o perímetro do antebraço, como eu falei para vocês, pode se aproximar ou até mesmo se igualar ao perímetro do braço. Então aqui nós também temos o cálculo, tá, da característica mesomórfica. Esse cálculo também vai estar disponível para vocês lá na planilha, tá? Trazendo dentro desse ponto, como dei exemplo anteriormente de modalidades de combate, trazendo ali o exemplo da luta olímpica e do judô, nós temos aqui um outro aspecto que traz para o mesmo sentido, tá? Atletas também de jiu-jitsu, que eles têm relacionado ao sucesso esportivo uma característica, um componente mesomórfico maior. Então aqui poucos estudos buscaram investigar as características do somatotipo de atletas de jiu-jitsu, isso até 2017. Então nós temos aqui 6 estudos que buscaram investigar esse aspecto, e o que foi visto aqui? Que a característica mesomórfica desses atletas ela é preponderante, tá, em relação às demais. Mas um ponto importante que a gente tem que salientar dentro desses atletas de jiu-jitsu é que os atletas das categorias abaixo do pesadíssimo têm essa característica. Os atletas
mais pesados, dos pesos superiores, do penúltimo e do último peso, por vezes eles podem apresentar uma característica endomórfica. Então, dentro de uma mesma modalidade, pode haver uma distinção baseado no peso corporal e na categoria que esse atleta compete. Esse outro estudo aqui é um estudo mais antigo, tá? É um estudo de 2007 que trata da característica antropométrica e os discriminadores do sucesso esportivo no fisiculturismo. Então, o que foi visto aqui nesse estudo também? Que a característica mesomórfica ela é maior em relação aos demais. E o sucesso esportivo desses atletas está associada à característica mesomórfica. Então aqui o somatotipo também é a carta somatotípica, que mostra basicamente esse aspecto, né, dos atletas mesomórficos. Então essa carta, né, esses valores, eles tenderam a ficar bem próximos à característica predominantemente mesomórfica. Agora já os atletas endomórficos, como eu dei aquele exemplo para vocês, aqui nós temos um atleta do judô e aqui um atleta do levantamento de peso. Então nas categorias mais pesadas, os atletas tendem a apresentar um componente endomórfico preponderante, tá? Então aqui o exemplo desses dois atletas. E o que acontece então em relação às características morfológicas deles, tá? Então os atletas endomórficos ou as pessoas endomórficas apresentam então mais gordura corporal, apresentam dificuldade para emagrecer e podem também apresentar pseudoceios. Isso nos homens, como vocês podem ter visto anteriormente. Eles também apresentam maior probabilidade, maior facilidade de ganhar gordura corporal, tá? Então o percentual de gordura corporal deles é mais elevado, bem como a gordura absoluta. Então apresentam, por outro lado, facilidade para desenvolver a massa musculoesquelética. Então eles têm ossos largos, quadris e coxas grandes, rostos mais arredondados, pela deposição de gordura corporal nas maçãs dos rostos e predomínio dos segmentos proximais sobre os distais, com braços e coxas mais arredondadas. Então, essas pessoas com características endomórficas, elas não apresentam definição corporal. Por quê? Porque o percentual de gordura delas é mais elevado. Então aqui também a fórmula para o cálculo da característica endomórfica, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso, porque esse material vai estar disponível para vocês lá no estúdio em planilhas. E esse aqui são as coordenadas da somatocarta, tá? Então, a partir de agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Praticar esses cálculos para identificar a somatocarta, tá? Quais são os somatotipos predominantes das práticas que vocês fizeram em sala de aula. Então, mediante esse cálculo, o que a gente consegue identificar? Questões relacionadas, talvez, ao sucesso esportivo. Por exemplo, atletas que competem 100, 200 e 110 metros com barreiras, eles apresentam aqui, ó, uma predominância de mesomorfia. Isso acontece também no salto com vara, no arremesso de martelo, no lançamento de dardo, tá? No salto com altura. Tá? Por outro lado, na maratona existe um componente mesomórfico e ectomorfo também elevado. Então, dependendo da modalidade, nós vamos apresentar ajustes específicos, tá? Morfológicos. Então, dentro disso, nós temos subclassificações, como eu tinha mencionado com vocês. Então, nós temos aqui a classificação, ó, endomorfo equilibrado. Então, o parâmetro 1 é dominante, o 2 e o 3 não diferem mais do que 0,5 entre eles. Aí temos o mesomorfo equilibrado. O parâmetro 2 é dominante, o 1 e o 2 não diferem mais do que 0,5. O ectomorfo equilibrado, o parâmetro 3 da ectomorfia é dominante, e o 1 e o 2, tá? O mesomorfo e o endomorfo não diferem mais do que 0,5. Então vocês vão ver isso nas planilhas e vão poder colocar essas subclassificações para vocês. Então, pessoal, para hoje é só.
Peço então para vocês realizarem esses cálculos, vou colocar lá para vocês o somatotipo e as subclassificações e algumas planilhas para calcular o percentual de gordura corporal. Certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo via e-mail e aguardo também a planilha de vocês via e-mail para a gente poder discutir esses resultados. Obrigado e até a próxima semana.